Olá, igreja. Deus abençoe sua vida. Mais um culto nosso, nós queremos adorar ao Senhor. Esse momento da reflexão da palavra. Mais uma vez, fica aqui nossa gratidão ao Guilherme, ao Roseli, pessoal que tem nos apoiado e tem abrilhantado o culto e nos elevado em adoração. As músicas que nos trazem esse sentimento da presença de Deus nas nossas vidas, para dentro dos nossos lares, e nós não somos gratos a todos que têm cooperado com a igreja de todas as formas, outros ministérios, nesse tempo de confinamento que estamos, projeto social, pessoal, a irmã da limpeza, a irmã Ieda, todas as pessoas, pessoal da tesouraria, toda a administração da igreja que está sendo feita. Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Obrigado por estar cooperando e tem trabalhado, mesmo que não estão sendo vistos, e tem abençoado assim a vida da igreja. O nosso texto hoje continua sendo nas quartas-feiras do Salmo 119, hoje a partir do versículo 41, é a sexta estrofe do Salmo. O Salmo tem 22 estrofes, então vai longe, né? Eu quero ler então o texto e meditar nesse texto com você e depois estar orando também pela sua vida. Vamos lá? Salmo 119, a partir do versículo 41. Que a tua misericórdia me alcance, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Então responderei aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança. Obedecerei constantemente à tua lei para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. Tenho alegria nos teus mandamentos, eu os amo. A ti levanto minhas mãos e medito nos teus decretos. Todos já sabemos que o Salmo 119 é uma poesia escrita para ser lida nas celebrações no Templo de Jerusalém. E o propósito, o tema central desse salmo é a palavra de Deus e seus termos correlatos, né? Ordenança, mandamento, decreto, preceitos. E mais uma vez nós encontramos essas expressões aqui nesta estrofe, a sexta estrofe do salmo. E eu quero chamar a atenção como o salmo começa. Ele começa com um clamor. O salmista começa com um pedido. E ele clama e ele pede pelas misericórdias de Deus. O pedido dele é bem interessante, é que a tua misericórdia me alcance. É um grito de um desesperado, é um grito de alguém que está pedindo a ajuda de Deus pela aflição que ele está passando. Nós pedimos a misericórdia de Deus e nós precisamos da misericórdia de Deus por diversos motivos. Precisamos porque erramos e precisamos da misericórdia dele, nos perdoando, nos ajudando. Precisamos porque sofremos, precisamos que vivemos num mundo mau e carecemos da manifestação dessa misericórdia sobre nós. São inúmeras as razões pelas quais a humanidade toda, eu e você, precisamos das misericórdias de Deus. Aqui, nesse contexto, pelo menos nessa estrofe, ele clama pela misericórdia de Deus porque ele está sofrendo, porque ele está vivendo num momento de perigo, ele está vivendo um momento de aflição. O próprio versículo 41, ele vai pedir pela salvação. E precisamos lembrar que é um judeu que está escrevendo antes de Cristo, então ele não está falando da salvação pela graça, por meio da fé em Jesus. O texto foi escrito antes de Jesus.
Então, não é sobre isso, desse tipo de salvação que ele está se referindo nesse momento, no versículo 41 do Salmo 119. Ele está pedindo salvação de um contexto difícil que ele está enfrentando. Desculpem, um contexto difícil que ele está sofrendo. Ele está passando por esta aflição. Ele está passando por uma dificuldade. Ele está passando por um momento em que ele se sente em risco, se sente em perigo. E ele então vem pedir pela misericórdia de Deus. Ele sofre afrontas, ele sofre insultos. E o versículo seguinte, versículo 42, vai falar sobre isso, para que ele tenha que responder às pessoas que o estão afrontando, estão insultando a ele. Então nós precisamos clamar também, a exemplo do salmista, pelas misericórdias de Deus. Primeiro, precisamos ter consciência que precisamos dela, que carecemos dela. A gente precisa entender que a gente não é autossuficiente. E tem circunstâncias na vida que só nos resta o apego a Deus, as misericórdias de Deus, a bondade de Deus, ao amor inalterável de Deus. E é isto que essa palavra traduzida por misericórdia, em outras versões traduzidas por amor, traz para nós como significado. É isso que ela quer dizer. A palavra é Hesed, que significa amor incondicional, amor inalterável, amor pactual. Deus fez um pacto em nos amar, Ele vai sempre nos amar. Esse termo também é traduzido por benignidade, em algumas versões até por bondade. Precisamos dessa ação de Deus que nos leva a desfrutar do bem. Esta ação de Deus que tem na sua raiz, que tem na sua essência a bondade de Deus manifestada sobre nós. A intenção de Deus de sempre nos fazer o bem. E o salmista ele está vendo distante das misericórdias de Deus, pela aflição que ele está sentindo. Não que Deus o desamparou, não que Deus o abandonou, mas ele sente a angústia do sofrimento. E na angústia do sofrimento, às vezes é que nos aflora o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós precisamos da sua misericórdia, o quanto nós precisamos da manifestação da bondade dele sobre nós. E ele então fala: Senhor, que a tua misericórdia me alcance, chegue até onde eu estou aqui. Talvez alguém que está num abismo, talvez alguém, a expressão brasileira é no fundo do poço, e ele diz que a tua misericórdia me alcance aqui, assim como alcançou Jonas lá no ventre do peixe, assim como alcançou Daniel dentro da cova dos leões, assim como alcançou Misael, Ananias e Azarias dentro da fornalha, assim como alcançou o povo diante do Mar Vermelho, assim como alcançou tantos personagens bíblicos, e assim como já nos alcançou tantas vezes nas dificuldades que já enfrentamos na vida. Mais uma vez o salmista nos leva a entender o quanto precisamos dela. E ele mais uma vez clama: Senhor, que a tua misericórdia me alcance aqui, me acolha aqui, me tire desse sofrimento, desse pesar. Às vezes a situação ela não muda imediatamente, mas o fato de nos sentirmos abençoados e sentir as misericórdias de Deus sobre nós, as misericórdias de Deus nos alcançando, as misericórdias do Senhor nos abraçando, nos envolvendo nesse laço de amor de Deus, nós nos sentimos fortalecidos para enfrentar as crises, as dificuldades, uma crise como essa que estamos vivendo. Precisamos das misericórdias de Deus sobre nós, envolvendo o nosso coração, o nosso intelecto, as nossas vidas, e pedindo a provisão dele sobre todos os setores da sociedade que estão sendo afetados por essa pandemia. Senhor, que as tuas misericórdias nos alcance.
Essa deve ser a nossa oração. E ele faz referência à palavra, então ele diz assim, que a tua salvação também me alcance, que o Senhor me livre dessa condição que eu me encontro agora, conforme a tua palavra. Senhor, que a maneira que eu vou ser liberto disso seja de acordo com a tua palavra. O salmista ele não está pedindo por um jeitinho, ele está pedindo para que Deus, de acordo com a palavra dele, possa prover o livramento que ele precisa. E essa deve ser também a nossa intencionalidade. Superar as nossas crises, as nossas dores, os nossos sofrimentos de acordo com a palavra de Deus. E aí ele vai descrever nos próximos versos a ação da palavra de Deus sobre ele e a reação dele com relação à palavra. Então, vejamos, versículo 42, ele diz assim, pois eu confio na tua palavra. A relação dele com a palavra é de confiança. O salmista, ele confia naquilo que está escrito. Ele confia no Deus que escreveu. Ele confia no Deus da palavra. Ele sabe que se está na palavra de Deus é porque ele pode depositar a sua confiança, porque veio de Deus para ele. Então a relação dele com a palavra é de confiança. A relação dele com a palavra é de esperança. Versículo 43, pois nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança. Ele tem esperança de dias melhores. Ele tem essa segurança de que ele vencerá, porque a esperança dele está na palavra. A esperança deles tem fundamento e a palavra de Deus produz essa esperança sobre a vida dele. Ele tem um compromisso com a obediência, e o versículo 44 diz, obedecerei constantemente. Então essa palavra que traz confiança para ele, essa palavra que o enche de esperança nas crises, ele tem o compromisso de obedecer esta palavra. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. A palavra de Deus traz liberdade para a vida do salmista. Ele é livre. Ele é livre do pecado, ele é livre do mal, ele é livre para fazer o bem, ele tem liberdade. E quem traz liberdade para ele é a palavra. Ele tem ousadia, eles falarem dos teus estatutos diante dos reis sem ficar envergonhado. A palavra de Deus traz ousadia para que ele possa falar, para que ele possa agir, para que ele possa se pronunciar, para que ele tenha voz no meio dos reis, porque ele tem a palavra que lhe dá ousadia. E ele tem alegria e amor pela palavra. Tenho alegria nos teus mandamentos, eu os amo. Então, a relação dele com a palavra é de alegria e de amor. Confiança, esperança, obediência, liberdade, ousadia, alegria e amor. Essa é a relação do salmista com a palavra. E é fundamentado nesta palavra que ele ora. É fundamentado nesta palavra e envolvido nessa relação que ele tem com a palavra, que ele confia em Deus, que ele clama pelas misericórdias de Deus, que ele clama pela salvação. Por isso que ele termina o salmo num gesto de oração. E ele termina o salmo, não, essa estrofe, né? Ele termina essa estrofe dizendo o seguinte: a ti levanto as minhas mãos e medito nos teus decretos. O levantar das mãos é o gesto de entrega, é o gesto de rendição, é um gesto adorativo. É alguém que está orando, colocando a sua crise, o seu problema, a sua dificuldade, mas numa atitude de completa adoração, de completa entrega, de completa rendição. Só levanta as mãos com sinceridade aqueles que sabem o Deus para o qual levanta as mãos. E ele faz esse gesto de entrega, de adoração, de compromisso, de confiança numa oração que clama pelas misericórdias de Deus sobre a sua vida. Então, aprendemos com o salmista que precisamos das misericórdias de Deus. E é a palavra dele que nos ajuda
a conhecê-lo e a conhecer a dimensão desta misericórdia. A palavra dele nos ajuda a nos relacionarmos com ele e a perceber essa misericórdia sobre nós. A nossa oração é que a misericórdia de Deus nos alcance. Nesse tempo de crise difícil que estamos passando, o nosso clamor é: Senhor, que as tuas misericórdias nos alcancem aqui. E o Senhor nos salve de tudo isso, em nome de Jesus. Que nós possamos desfrutar dessa confiança, esperança, misericórdia, liberdade, obediência, alegria e amor pela palavra de Deus. E que possamos ver os efeitos dela numa atitude de adoração e rendição a Ele. Vamos orar? Senhor, cumpra isso em nós, em nome de Jesus. Que as tuas misericórdias nos alcancem nesse tempo de pandemia, de dificuldade que enfrentamos. Que esse tempo de misericórdia possa alcançar a nossa cidade, alcançar a tua igreja, alcançar a nossa nação, alcançar a humanidade toda, Pai, nos dando livramento disso tudo. Pai querido, aumenta cada dia a nossa confiança na tua palavra e em ti, a nossa esperança, a nossa obediência e fidelidade. Pai querido, aumenta a nossa consciência de liberdade que temos pela tua palavra. Produza em nós, pelo teu Espírito, a alegria e o amor à tua palavra. Que esse seja o relacionamento nosso com a tua palavra e com o Senhor. Nós levantamos as nossas mãos num gesto de adoração e rendição, de confiança e entrega. Entregamos a nossa vida e esse tempo nas tuas mãos. E nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.